Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem importantes de Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Vamos usar uma versão recontada pela Florence Bell, que foca nos momentos-chave da jornada do Pip. A ideia é acompanhar essa transformação dele, sabe? De menino órfão lá nos pântanos, até de repente ter uma bolada em Londres, e aí ver o que era real e o que era ilusão nessas tais grandes esperanças. Vamos olhar para os personagens principais, para os temas que o Dickens traz. Exato. Como é uma adaptação, a gente pega o essencial da trama. E aí vamos ver como esses momentos constroem a história, sabe? E como capturam aquela atmosfera da Inglaterra do século XIX. Assim, Aquele contraste, né? Riqueza, pobreza, as classes sociais bem marcadas e, claro, como o Pip, nosso protagonista, vai mudando ou pelo menos reagindo a tudo isso e às próprias ambições dele. perfeito. Então, vamos lá para o começo. Temos o Pip, Philip Pirrip, órfão, criado pela irmã mais velha, a senhora Jo Gargery, que é descrita como bem dura. Uhum. E o cunhado, o Joe Gargery, que é o ferreiro, um sujeito super gentil. O cenário inicial já é meio pesado, né? Aqueles pântanos cinzentos, perto de um cemitério. Sim, esse cenário já dá o tom. Isolamento, uma certa ameaça no ar. E é justamente lá que acontece o primeiro grande evento. Aquele encontro pavoroso com o fugitivo, o Magwitch. Com a corrente na perna, né? Isso, com a corrente de ferro na perna. E ele exige comida e uma lima. Isso já coloca o Pip num baita dilema moral logo de cara. E o medo ali era real, né? A gente descobre sobre os Hawks, aqueles navios prisão que ficavam no rio. Uma coisa bem sinistra do sistema da época, que o Dickens, aliás, criticava bastante. Exatamente. O perigo era concreto. E o Pip, morrendo de medo, acaba prometendo ajudar. Ele vai lá e rouba comida, inclusive a torta que era para o Natal, e a lima da forja do Joe. Coitado do Joe. Pois é, e o Pip fica se remoendo de culpa, levando as coisas para o fugitivo, naquela manhã fria, cheia de névoa. E a tensão só aumenta. No jantar de Natal chegam os soldados. Isso, precisando do ferreiro para consertar algemas e procurando os fugitivos. Aí o Pip e o Joe acabam indo junto com eles para os pântanos. E encontram os dois fugitivos, Magwitch e um outro, com Payson, brigando feito loucos. E aí tem aquele momento interessante. O Magwitch, para livrar a cara do Pip, fala que foi ele quem roubou a comida da casa do ferreiro. Que coisa, né? Vindo de um condenado. É um gesto inesperado, talvez, sei lá, uma gratidão distorcida, uma conexão com o menino que o ajudou. Mas enfim, os dois são pegos de novo e levados para os navios prisão. E o Pip? Aliviado por não ter sido descoberto, imagino. Mas aquilo deve ter mexido com ele. Com certeza. Fica aquela mistura de medo, culpa e essa ligação estranha com o Magwitch. Isso planta uma semente, sabe? Expõe o Pip à dureza do mundo, à injustiça, à marginalidade, algo que vai ecoar mais tarde. Aí a história dá um salto. Anos depois, Pip está aprendendo a ler, a escrever, e surge um convite inesperado. Ir visitar a Miss Havisham, uma senhora rica e reclusa, na Satis House. A desculpa é que ele vai lá pra brincar. Só que de brincadeira não tem nada, né? Satis House é quase um personagem. Uma casa enorme, escura, tudo parado no tempo. Portões trancados. Teias de aranha para todo lado. E a cena mais chocante. A Miss Havisham, vestida de noiva, um vestido antigo, amarelado, sentada no meio dos restos de um banquete de casamento que nunca aconteceu. Que imagem. Ela fala pro Pip que tem o coração partido, já introduzindo todo aquele clima de mágoa, de vingança que domina a casa. E é lá que ele conhece a Stella. Ah, Stella. A jovem bonita, orgulhosa e bem cruel com o Pip, né? Zumbando das mãos dele, das botas dele. Exato, e esse é o gatilho. O desprezo da Stella acende no Pip uma vergonha imensa da origem humilde dele. E aí nasce aquele desejo forte, quase uma obsessão de virar um cavalheiro. Não só por estátil, mas por ela, né? Principalmente por ela, para ser digno dela, por quem ele se apaixona perdidamente, mesmo ela sendo tão fria, tão Difícil. muito.
E esse desejo vai guiar ele por muitos anos. Ele continua indo lá, tem até uma briga com um cavaleiro pálido no jardim, que depois a gente descobre que é o Highbury Pocket. E o Pip ganha. Surpreendentemente, né? E a Stella até dá um beijo na bochecha dele. Mas aquela dinâmica de desprezo e fascínio continua, né? Continua total. Mostra bem o quanto essa paixão do Pip é meio sofrida e como a Stella foi treinada para manipular. Até que um dia a Miss Havisham decide que chega. Paga o Joe para que o Pip vire aprendiz de ferreiro. E pro Pip, isso é um balde de água fria. Nossa, ele sonhava que ela tinha planos maiores para ele, talvez ligados à Stella. Ser ferreiro, de repente, parece um destino horrível, medíocre. Ele começa a aprender o ofício, mas odeia aquilo. Fica sonhando com a Stella, com outra vida. Nesse meio tempo, a irmã dele sofre um ataque brutal, fica inválida. E a Bide, uma moça boa, inteligente, vem ajudar em casa. Uhum. E o Pip acaba desabafando com a Bide. Conta que quer ser um cavalheiro, principalmente por causa da Stella. E a Bide, muito sensata, pergunta: mas será que ela vale a pena? Será que você não seria mais feliz sendo ferreiro mesmo? Uma pergunta super pertinente. Totalmente. Mas como o Pip reage? Mal. Ele já tá tão focado na ambição, na Stella, que acha que a Bide tá com inveja. É triste ver como essa obsessão já tá cegando ele para os valores reais, para as pessoas que gostam dele de verdade, como o Joe e a própria Bide. É verdade. E aí, depois de uns 4 anos trabalhando na forja, sem muita perspectiva, vem a grande virada. A reviravolta. Chega um advogado de Londres, um tal Mr. Jaggers, com uma notícia bombástica. Um benfeitor secreto deu uma fortuna para o Pip. As tais grandes esperanças, para ele ser educado como um cavalheiro. E o mais interessante são as condições, né? Ele tem que continuar se chamando Pip e, o ponto crucial, não pode tentar descobrir quem é o benfeitor. E o que o Pip pensa na hora? A cabeça dele vai direto pro Assat's House. Só pode ser a Miss Havisham, preparando o caminho para ele e para Stella. Essa suposição errada aí que vai mover tudo a partir dali. É uma ironia que só vai se resolver bem mais pra frente. Entendi. E o Joe, como sempre, é nobre. Libera o Pip do aprendizado. E lá vai o Pip para Londres. Imagina uma mistura de sentimentos, euforia, mas também culpa por deixar o Joe e a Bide. Com certeza, uma mistura complexa. Mas a chegada em Londres não é bem o que ele esperava, né? Não. Nem um pouco. A cidade é enorme, agitada sim, mas também é suja, meio caótica. O glamour que ele imaginava não tá lá de cara. O Jaggers instala ele num lugar chamado Barnard's Inn, que é até meio decadente. Puxa. Mas lá ele reencontra o Herbert Pocket. Lembra? Ah, O cavaleiro pálido da briga? Ah, sim. E o Herbert vira um grande amigo, um guia para ele nesse mundo novo, ensinando as maneiras da sociedade e tal. E é o Herbert que conta a história da Miss Havisham, né? Abandonada no altar por um vigarista, o Comperson. Isso, que agiram junto com o meio-irmão dela para roubar a fortuna. E desde então ela vive naquela reclusão e criou a Stella para ser um instrumento de vingança contra os homens, para partir corações. Saber disso não acende um alerta no Pip sobre a Stella? Tipo, opa, perigo? Deveria, né? Mas a paixão dele é tão idealizada. Saber que a Stella foi, de certa forma, programada para ser cruel não diminui o desejo dele. Ele começa a tal educação de cavalheiro, mas logo descobre que a vida custa caro. Começa a gastar demais. Ele e o Herbert começam a se endividar. A transformação social é bem mais complicada do que ele pensava e a vergonha da origem humilde só aumenta. Isso fica claro quando o Joe vai visitá-lo, né? Nossa, é um momento muito triste. O Pip fica super constrangido com a simplicidade do Joe, com os modos dele ali em Londres, não sabe como agir. Que pena do Joe. Muita. O Joe percebe o desconforto, claro, e vai embora. Mas antes, deixa o recado. A Stella voltou para Sellish House e quer ver o Pip. Ah, e aí a culpa pelo Joe some na hora, né? Rapidinho. A perspectiva de ver a Stella apaga tudo.
Ele vai correndo, encontra ela mais linda ainda, mas também mais fria. Ela está sendo lançada na sociedade, né? Exato, cheia de admiradores, incluindo aquele Bentley Drummond, um sujeito arrogante. E a Stella brinca com o Pip. Admite que usa ele para fazer ciúme nos outros. E ainda avisa, eu não tenho coração. Exatamente, ela fala na cara dele. E a Miss Havisham assistindo tudo, com aquela satisfação meio macabra. É duro, ele ouve a verdade, mas parece que não quer enxergar. Ele tá preso. Preso nas próprias esperanças, na manipulação da Miss Havisham, tá correndo atrás de uma miragem. E essa miragem se quebra de vez quando ele faz 23 anos. Numa noite de tempestade, quem aparece? O passado bate à porta. É o Abel Magwitch, o fugitivo lá do cemitério. Mais velho, claro, mas inconfundível. E aí vem a bomba. A bomba atômica. O Magwitch, todo emocionado, revela: sou eu, o seu benfeitor secreto. Não? Sim. Ele foi deportado para a Austrália, fez fortuna lá e viveu esse tempo todo com um único objetivo: fazer daquele menino assustado que ele encontrou nos pântanos um cavalheiro. Ele arriscou tudo, voltou ilegalmente para a Inglaterra só para ver a obra dele. Meu Deus, imagina o choque pro Pip. A fortuna não era da Miss Havisham, não tinha nada a ver com a Stella. Veio desse criminoso. Exato, o castelo de cartas desmorona. O sonho de ser destinado à Stella some. Ele sente nojo do dinheiro, do homem, de si mesmo por ter acreditado naquilo tudo. É brutal. E como ele reage depois do choque inicial? O Magwitch percebe essa repulsa? O Magwitch, coitado, tá cego de orgulho. Ele vê o Pip como a realização da vida dele, não saca o horror do Pip. E é aí que o Pip entende a maldade da Miss Havisham, que deixou ele viver naquela fantasia. Mas, passado o horror, vem um senso de dever, talvez. Ele decide ajudar o Magwitch. É. Ele confirma a história com o Jaggers, o advogado, que sabia de tudo, claro, decide que não pode mais usar aquele dinheiro, mas que precisa proteger o Magwitch, tirar ele da Inglaterra, porque se ele for descoberto, tá perdido. E ele conta pro Herbert. Sim, e o Herbert, como sempre, é um amigo leal. Promete ajudar. E aí, mais segredos começam a aparecer, conectando todas as pontas soltas. Quais segredos? O Herbert conta que o Compayson, lembra? O noivo vigarista da Miss Havisham era o outro fugitivo lá dos pântanos, o inimigo mortal do Magwitch. Nossa, faz sentido a briga deles então. Total. E o próprio Magwitch conta pro Pip sobre a esposa dele, uma tal de Molly, que foi julgada por assassinato anos atrás, e adivinha quem defendeu ela? O Jaggers. O próprio. E que eles tiveram uma filha que o Magwitch achava que tinha morrido. Peraí, a Molly é a governanta do Jaggers. O Pip liga os pontos. Exatamente. E aí vem a dedução mais chocante. Se a Molly é a mãe e o Magwitch é o pai, a filha perdida só pode ser Stella. Stella, que teria sido dada em adoção para Miss Havisham, provavelmente com a ajuda do Jaggers. Que trama, hein? Caramba, que reviravolta de novela. Isso muda tudo para ele, né? Completamente. A mulher que ele ama é filha do homem que o sustentou, mas por quem ele sentia repulsa. A identidade da Stella, a relação dele com ela, com o Magwitch, tudo vira de cabeça para baixo. Com essa informação toda, ele vai confrontar a Miss Havisham e a Stella. Vai. A Stella confirma friamente que vai se casar com o Drummond, sem demonstrar qualquer emoção sobre a descoberta da sua origem. E a Miss Havisham? Ela finalmente mostra algum remorso. Pede perdão ao Pip pela manipulação e é numa visita posterior nesse clima tenso que acontece o acidente terrível. O vestido dela pega fuga. Sim, uma tragédia. O Pip consegue salvá-la, mas se queima bastante no processo. E ela acaba não resistindo aos ferimentos e morre depois. É um fim triste, mas talvez um momento de redenção para ela, né? E pro Pip é como se uma das fontes das falsas esperanças dele desaparecesse. É verdade. Com as mãos queimadas, mas recuperado. O Pip e o Herbert tentam executar o plano de fuga do Magwitch. Levar ele de barco pelo rio Tamisa para pegar um navio. Mas o plano dá errado. Ah, não. Dá muito errado. Eles são interceptados por um barco da polícia. E quem tá no barco? O Compayson. O inimigo dele. Ele mesmo.
Na confusão, na luta, Magwitch e Compeyson caem na água, o Compeyson se afoga, mas o Magwitch é recapturado e gravemente ferido. E aí, preso, ferido, o destino dele tá selado, imagino. Sim, ele é julgado e condenado à morte. A fortuna dele é confiscada pela coroa. Mas a atitude do Pip em relação a ele muda completamente, né? Como assim? Aquele horror inicial some. Vira lealdade, compaixão. O Pip fica do lado dele o tempo todo na enfermaria da prisão. Não o abandona. Que mudança. E pouco antes do Magwitch morrer, o Pip conta pra ele: sua filha está viva. Ela é uma dama. E eu a amo. Nossa, ele contou. Contou. E o Magwitch morre em paz, ouvindo isso. É um momento muito forte, quase uma redenção mútua ali. Que final pro Magwitch. E o Pip? Sem dinheiro, doente, depois de tudo isso? Fica numa situação péssima. Doente, endividado. E quem aparece pra cuidar dele? O Joe. O bom e velho Joe. Vem de casa até Londres, cuida do Pip com toda a paciência e ainda paga as dívidas dele, sem falar nada. Ah, Joe. Que pessoa. Isso deve ter sido um soco no estômago pro Pip. Um soco de realidade e de vergonha. A bondade pura do Joe, que ele tinha desprezado na sua fase de cavalheiro, agora o salva. Ele percebe o quão errado estava, o que era nobreza de verdade. E aí, recuperado, ele decide voltar para casa. Decide voltar, pedir perdão pro Joe e pra Bide, trabalhar na forja, e ele tem uma ideia: pedir a Bide em casamento, finalmente reconhecendo o valor dela. Mas, Ao chegar lá, ele encontra Joe e Bide, recém-casados. perdeu a chance. Perdeu. E ele aceita. Com sinceridade, ele parabeniza os dois, vê que eles estão felizes, conta os novos planos dele, ir trabalhar com o Herbert, no Egito, numa filial da empresa que o Herbert estava montando. E ele pede perdão? Pede e recebe. É um momento de reconciliação, de aceitação das perdas, mas também de um recomeço. Um recomeço mais humilde, mais pé no chão. E ele vai mesmo pro Egito. Vai. Passa 11 anos trabalhando duro lá com o Herbert, consegue se tornar sócio, paga as dívidas todas e, eventualmente, ele volta para a Inglaterra para uma visita. E ele reencontra o Joe e a Biddy. Sim, vai até a antiga forja e os encontra felizes, agora com filhos, inclusive um menininho chamado Pip. Que bonito isso. É uma cena muito tocante. Ele observa aquela família, conversa com a Bide, diz que provavelmente vai ficar solteiro mesmo, e quando ela pergunta se ele ainda pensa na Stella, O que ele diz? ele confirma que não a esqueceu, mas que as grandes esperanças dele, aquele sonho de riqueza fácil, de status, de amor idealizado, acabaram há muito tempo. A jornada o transformou, ensinou lições duríssimas sobre o valor real das coisas, das pessoas. E assim a gente fecha essa exploração desses trechos de grandes esperanças. Vimos o Pip ser levado por expectativas, as dele e as dos outros, e depois ter que encarar a realidade nua e crua por trás delas. Pois é, a história nos faz pensar muito, né? O que realmente define o valor de uma pessoa? É a classe social? O dinheiro? Ou é o caráter, a bondade, a lealdade, como a gente vê no Joe? O que é, afinal, ser um cavalheiro? O Dickens usa a trajetória do Pip para cutucar essas obsessões da sociedade da época, mas fala de coisas que valem sempre: amor, culpa, identidade, redenção. Fica mesmo essa reflexão para a gente levar, né? Até que ponto as expectativas, as nossas e as que colocam sobre nós, moldam quem a gente se torna? E qual é o preço que a gente paga por correr atrás dessas grandes esperanças? Principalmente quando elas se mostram, no fundo, ilusões. É algo que a jornada do Pip deixa bem forte para a gente pensar.